Lucas, capítulo 3, 9 a 14. Lucas, capítulo 3, 9 a 14. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Amém? Irmãos, ao longo da nossa jornada espiritual, nós perguntamos ao Senhor esta mesma pergunta que esses grupos de pessoas fizeram a João Batista. Pai, o que eu tenho que fazer? Pai, o que nós temos que fazer? E a gente percebe que no Novo Testamento havia outras pessoas que também fizeram a mesma pergunta ao Senhor, ao João Batista, a Deus e assim por diante. Hoje nós vamos estudar quem eram essas pessoas e dividir essas pessoas em 2 grandes grupos. Por favor, primeiro slide. Então, havia pessoas que fizeram essa pergunta: Senhor, o que devemos fazer então? O primeiro grupo pertence àquele grupo de pessoas que fizeram essa pergunta para provar a sua própria justiça, para provar, para mostrar que eles eram bons, que eles eram santos e que eles eram justos. Mas também havia outro grupo de pessoas que fizeram a mesma pergunta: o que devemos fazer então? Mas movidos por um motivo muito justo, motivo santo, para executar de verdade o que o Senhor queria. Então eles queriam realmente saber o que eles deviam fazer para cumprir a vontade do Senhor. Esse primeiro grupo também pode ser dividido em 2 subgrupos. Por exemplo, o primeiro subgrupo era aquelas pessoas que faziam essa pergunta para provar sua própria justiça através de conhecimentos que eles tinham em relação à Bíblia, à lei e assim por diante. E outro subgrupo era aquelas pessoas que faziam a mesma pergunta para mostrar que eram justos por terem praticado boas obras. E eles queriam se orgulhar disso, eles queriam, de alguma forma, mostrar que eles eram realmente obedientes à palavra do Senhor. Nós vamos verificar agora o primeiro grupo, vamos tentar ver, e em seguida nós veremos então o segundo grupo, baseado no texto que nós acabamos de ler. Se vocês olharem Lucas capítulo 10, 25, há um exemplo de uma pessoa que realmente fez essa pergunta ao Senhor, só para mostrar que ele era justo, por meio de seus conhecimentos sobre a lei de Moisés, sobre a Bíblia. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, a Bíblia deixa bem claro para nós que a intenção desse homem, ao ter feito essa pergunta, era justamente para mostrar, para provar, para colocar Jesus num teste que ele queria fazer. E a pergunta que ele fez foi justamente essa: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Teologicamente falando, essa pergunta é errada, Nós sabemos que a gente herda a vida eterna por crer no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo disso, ou talvez sabendo da sua intenção, ele responde, ele atende ao seu pedido e responde a ele da seguinte maneira: o que a lei diz? Ele diz o seguinte: como é que você lê essa lei?
Aí o perito, ele responde, né? Olha, a Bíblia disse para amar o Senhor e amar ao próximo, como a si mesmo. E Jesus responde para ele, muito bem, você acertou, né? Você acertou, então faça o mesmo. Se o perito na lei realmente tivesse a intenção de cumprir a palavra do Senhor, porque ele realmente não sabia o que fazer, ele teria respondido ao Senhor Jesus Cristo, Jesus, muito obrigado por ter me dado a resposta. Ele teria abandonado aquele lugar, mas não foi isso que ele fez. Se você estiver com a Bíblia, por favor, abra Lucas, capítulo 10, versículo 29. Se não tiver, eu vou ler para você. Mas se tiver, por favor, Lucas, capítulo 10, versículo 29. Que diz o seguinte, o perito na lei, ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Então, ele fez essas duas perguntas, porque ele queria justificar-se, ele queria mostrar que ele era justo, por meio de conhecimento rico que ele pensava que ele tivesse. E a segunda pergunta que ele fez foi justamente essa pergunta clássica, né? Quem é o meu próximo? Irmãos, a intenção desse homem, ao ter feito essa pergunta ao Senhor, o que nós devemos fazer então, era para pôr Jesus à prova e, em segundo lugar, para mostrar que ele era justo. A intenção dele, na verdade, era levar o Senhor Jesus Cristo ao erro, colocar ele a uma situação embaraçosa na frente de todo mundo. Para isso, ele lança a mão de um método chamado indutivo. Ele induz Jesus a cometer erro. E ele faz esse tipo de perguntas, não porque ele realmente não sabia, porque ele estava querendo saber de verdade, mas ele queria levar Jesus Cristo a uma situação embaraçosa e para que ele passe vergonha na frente de todos. Mas nós sabemos que nosso Jesus é um Jesus que sabe de tudo, né? E mesmo sabendo essa má intenção, a intenção não muito pura do perito na lei, ele atendeu, ele entrou na discussão, ele entrou na conversa. E ele acaba dando para ele aquela famosa parábola, né, sobre o bom samaritano, que até hoje nós conhecemos. Eu percebi que na vida comunitária de fé, aqui na igreja, há certos cristãos, né, que gostam de discutir, principalmente gostam de discutir questões doutrinárias, né, e geralmente me procuram e fazem perguntas, né, sobre temas específicos. E eu percebi que não porque eles não sabem sobre um tema específico, porque eles pensam, ao contrário, eles pensam que eles sabem sobre tudo isso, sobre aquele tema que ele trouxe. E ele quer mostrar que ele sabe, que ele entende. É uma forma indireta de mostrar que ele é profundo conhecedor da palavra de Deus. Jesus sabia muito bem dessa intenção desse homem, mesmo assim, ele atende, responde, e por causa dessa grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande sabedoria que a parábola Bom Samaritano traz com ela, é passada até nós que somos cristãos do século 21. Então, esse é o primeiro caso de uma pessoa que indaga, faz esse tipo de pergunta só para mostrar que ele sabe da coisa, que ele é bom, que ele é perito na palavra e assim por diante. O segundo grupo de pessoas no Novo Testamento que fizeram essa pergunta ao Senhor era por meio de suas boas obras. Ele ia mostrar que, olha, eu pratico muitas boas obras, eu ajudo muita gente, não sei o quê. E procura de propósito o Senhor Jesus Cristo e faz essa pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer, então? É o caso do jovem rico,
Mateus capítulo 19, versículo 16 a 22. Eis e que alguém se aproximou, e o jovem rico, e perguntou para Jesus: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Mais uma vez, teologicamente, essa pergunta é errada, né? É pela fé, não por obras, né? Mas tudo bem, Jesus aceitou, né, a aproximação dele, aceitou a pergunta e lhe dá a resposta. Jesus disse simplesmente o seguinte: olha, cumpre a lei do Senhor. Aí o jovem perguntou: mas que tipo de lei? Quais leis, Senhor? Aí Jesus falou: 10 mandamentos, filho. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dar falso testemunho. E além disso, honrar seus pais e amar seu próximo como a si mesmo. Ao ouvir essa resposta, o jovem rico, e vocês conhecem a história, né? Ao invés de responder ao Senhor: obrigado, muito obrigado por ter me ensinado, é isso que eu vou fazer, e se afastar do lugar. Não, ele não fez isso, ao contrário. Ele respondeu assim: olha, a tudo isso eu já tenho feito, eu já fiz tudo isso, Senhor. O que me falta ainda? Eu nunca matei, eu nunca cometi adultério, eu nunca roubei, eu nunca dei falso testemunho, eu honrei meus pais, eu amei meu próximo como a si mesmo, eu já fiz tudo isso, Senhor. O que mais me falta? Isso é pura arrogância do cara, né? É pura arrogância. Qual entre nós aqui poderia dizer, da mesma maneira como esse jovem respondeu a ele? Qual de nós nunca cometeu assassinato aqui? Segundo a definição do Senhor Jesus Cristo, aquele que odiar alguém já matou essa pessoa. Você nunca odiou alguém na vida? Sim, já odiou, já cometeu assassinato. Quem aqui entre nós nunca cometeu adultério? Segundo a definição do Senhor Jesus Cristo, o adultério é quando você internamente olha para alguma mulher, né, e começa a se fornicar. Isso é adultério. Quem aqui nunca cometeu adultério? Aqui diz, honrar os pais. Se vocês honraram seus pais, estão honrando seus pais, então por que eu encontro filhos chorando, choramingando, ou até lamentando, quando o pai morre ou quando a mãe morre? Eu sei que uma das razões é porque eles não honraram devidamente quando os pais estavam vivos. Mesma coisa aconteceu comigo. Eu chorei a morte do meu pai e da minha mãe porque eu tinha essa lamentação dentro de mim. Puxa, eu devia ter, né, procurado mais os meus pais, passar mais tempo com eles, ter demonstrado o meu amor por eles. Eu devia ter honrado mais enquanto eles estavam vivos. Mas faz de conta que você não cumpriu nenhuma dessas leis. A última lei que jovem disse que cumpriu: amar ao próximo como a si mesmo. Irmão, você e eu um dia estaremos diante do Senhor. E bem capaz que o Senhor faça essa pergunta para todos nós: você realmente amou seu próximo como a si mesmo? Como é que você responderia? Responderia como esse jovem, arrogante? Sim, claro. Eu não teria coragem. Eu não poderia olhar diretamente para o cara do Senhor Jesus Cristo e responder: sim, eu amei meu próximo como a mim mesmo. Nem assim consigo amar minha esposa. Como é que eu vou conseguir responder positivamente a essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo, afirmando que eu amei meu próximo como a si mesmo? Você consegue? Conseguiu? Conseguirá? Talvez não. Esse jovem rico, ou é mentiroso, ou o cara está com um parafuso a menos na cabeça. Ele respondeu assim: não, eu honrei meus pais, amei meu próximo como a mim mesmo. Isso é pura arrogância, é o narcisismo também, né? A esse jovem, Jesus diz: venda tudo que você tem e siga-me. Esse jovem que afirmou positivamente, dizendo que ele realmente amou o próximo dele como a si mesmo, ao ouvir esse desafio do Senhor Jesus Cristo, ficou preocupado, aflito, perplexo. Ele
deixou aquele lugar e foi embora. É a prova imediata de que ele mentiu. Se existe alguma coisa que ele amou como a si mesmo, não era o próximo, era o dinheiro. Então isso prova clara de que ele não fez nada do que ele disse que tinha feito. Ao longo da nossa vida espiritual, nós também cometemos esse tipo de erro, né? Só porque você participou todo ano da viagem missionária, porque você sai na rua distribuindo folhetos evangelísticos, só porque você dá dízimo, né? Você serve aqui na igreja, nunca faltou nas programações da igreja, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, né? Só que quando chega a um certo nível, né, você começa a se vangloriar, pensa que você fez o máximo, o suficiente. E você começa a se tornar um verdadeiro fariseu. E dá vontade de você mostrar que você é bom, que você é santo, que você realmente é filho de Deus e assim por diante. E você procura o Senhor Jesus Cristo e faz essa mesma pergunta que o jovem fez. E Senhor, o que mais? O que mais falta? O que mais tem a acrescentar na minha lista de boas obras? Eu tenho uma coisa a confessar aos irmãos publicamente. É um dos meus muitos pecados. Quando eu trabalhei como médico missionário no estado de Piauí, de vez em quando eu vinha em São Paulo e o pastor me permitia oportunidade para falar sobre missões, dar um relatório, né? Eu me lembro muito bem, isso 30 anos atrás, quando eu subi aqui no púlpito, né, entre outras coisas, eu fazia muitos desafios. E o meu desafio, resumindo em poucas palavras, é isso. Ei, o que vocês estão fazendo aqui na igreja? Enquanto há tantas almas perdidas lá fora, né, precisando do Evangelho, o que vocês estão fazendo aqui sentados, né, ao redor de uma mesa, discutindo isso, aquilo, teoria, doutrina, né? Parecem anões, medindo entre eles quem era mais alto e quem era mais baixo. Então eu fazia esse tipo de desafio, quase vomitando as palavras, né, à congregação. Mas pensando hoje, será que eu fazia esse tipo de colocação porque eu realmente amava as almas perdidas? Eu digo que não. Muito orgulho dentro de mim. Eu queria mostrar para as pessoas, olha, ser cristão é assim, ó. Para de falar Jesus, Jesus, não sei o quê. Haja, ação, que nem eu. Muita covardia da minha parte e muita arrogância da minha parte também. Quantos anos tinha naquela época? 30 e poucos anos de idade. Hoje, eu já não cometo mais esse erro. Porque eu percebi que os verdadeiros missionários são vocês que vivem aqui na cidade. Porque missionário, quando vai para o campo missionário, a vida dele se torna muito mais simples. Ele não se preocupa com o pão de cada dia, porque ele recebe o subsídio. Não há muitos conflitos, porque ele se dedica integralmente a isso. Mas irmãos que vivem aqui na cidade chamada São Paulo, uma cidade muito pecaminosa, cada minuto é uma tentação. Há muitos conflitos. Há uma briga dentro de você. Porque facilmente você se expõe, né, às tentações. Né, e muitas vezes, por ser cristão, e para viver a fé e pela fé, às vezes você tem que aguentar, tem que aturar, tem que se sacrificar. Você levanta de manhã bem cedinho, vai para a cama só na calada da noite, labutou, trabalhou, e mesmo assim você separa uma parte para dedicar ao Senhor, à igreja. É uma vida muito corrida, mesmo assim você separa algumas horas para servir ao Senhor aqui na igreja, seja no estacionamento, no refeitório, nas fazendas como fazendeiros.
equipe de louvor, dirigir estudos bíblicos, e assim por diante. E tem aqueles que, no local de trabalho, ainda evangelizam. Então, eu acredito que vocês são verdadeiros missionários. Esse jovem rico se apresentou diante do Senhor, fez essa pergunta clássica: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas a intenção dele não era cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele fez essa pergunta não porque não sabia o que fazer, mas ele sabia muito bem. Mas simplesmente ele não queria obedecer, ele queria mostrar a sua própria justiça. Agora veremos o segundo grupo. Vamos lá. Segundo grupo de pessoas que fizeram, essa pergunta: o que devemos fazer? Era aquele grupo de pessoas que realmente queria executar. Esse grupo queria realmente executar a vontade do Senhor. Por isso, fez questão de perguntar a ele: Senhor, e agora, o que nós temos que fazer? Então, leiamos o texto de hoje, irmãos. No texto, multidões perguntaram para o João Batista: e aí, o que nós temos que fazer agora? Havia também publicanos, aqueles cobradores de impostos, e eles fizeram a mesma pergunta: e nós, o que nós temos que fazer? Havia também soldados que fizeram a mesma pergunta: e nós, o que nós temos que fazer? Por que eles fizeram essas perguntas? Porque eles realmente queriam executar a ordem do Senhor. Eles queriam realmente saber o que eles tinham que fazer para produzir fruto compatível com o arrependimento deles. A resposta está aí no texto, mas o foco de hoje não é analisar a resposta dada para o João Batista, mas por que eles fizeram esta pergunta. Portanto, eu vou omitir qualquer comentário em relação às respostas, mas só me ater mais às perguntas. Se a gente for abrir no livro de Atos, capítulo 2, após o apóstolo Pedro ter dado o seu sermão, as pessoas que ouviram o que ele tinha falado, procuraram a apóstolo Pedro e outros apóstolos e fizeram a seguinte pergunta: irmãos, e agora, que faremos? Que faremos? Eles realmente queriam saber o que eles tinham que fazer para que eles sejam salvos, para que eles possam produzir o devido fruto. E o apóstolo Pedro respondeu para eles: arrepender-se, ser batizado, ser perdoado, e assim vocês receberão o Espírito Santo como presente. Muito bom, irmãos. Esta devia ser a nossa verdadeira atitude quando nós indagamos ao Senhor o que nós havemos de fazer. Toda vez que você for ler a Bíblia, toda vez que for ouvir sermão, essa é a pergunta que nós temos que fazer: Senhor, o que nós devemos fazer? Não apenas por curiosidade, mas para executar realmente o que Deus tem a dizer a nós. Irmãos, quando nós iniciamos a vida espiritual, era assim. Esse era mais ou menos o padrão que nós seguimos. A gente ouve primeiro a palavra do Senhor. A gente lê a Bíblia e a gente reflete, a gente pensa e a gente chega à conclusão: vamos lá, eu acho que é viável, é razoável, então vamos obedecer e vamos praticar a palavra do Senhor. Esse era o padrão, padrão, quando nós iniciamos a vida espiritual. Mas com o passar do tempo, conforme a gente foi conhecendo Jesus, nos aprofundando o vínculo e o conhecimento do que Ele realmente é, houve mudança de padrão. Eu diria que evoluiu. Hoje em dia, o padrão que nós, na verdade, temos que seguir, não é mais ouvir, depois pensar e agir. Não. Hoje nós temos que agir da seguinte forma: quero agir. Por isso eu quero ouvir a ordem do Senhor. Esta deveria ser nossa atitude. De um cristão mais adulto, mais maduro. É um processo muito semelhante ao crescimento de uma criança que acaba se tornando um adulto. Quando eu era pequeno,
eu fazia o que meu pai me mandava fazer. Eu fiz isso porque meu pai mandou fazer isso. Mas quando eu me tornei adulto, casado, eu percebi que eu tive que tomar muitas decisões sozinho. Muitas escolhas que eu tive que fazer sozinho. E muitas vezes eu ficava perplexo, sem saber o que fazer. Então, o que eu fazia? Eu procurava meu pai. Então, eu contava, né, a situação minha, tintim por tintim, detalhe por detalhe, e meu pai, homem sábio, experiente, ele dava conselho para mim. É assim como um animal sedento, né, para saciar sua sede, vai a um lugar onde tem água. Irmãos, a nossa atitude de hoje deveria ser assim. Não ouvir, depois pensar, refletir, para ver se o que ele falou é viável, é executável, é razoável, e depois fazer alguma coisa. Nossa atitude, ao entrarem no templo de Deus, e ao ouvirem a palavra do Senhor, é que você já tenha dentro de você essa vontade de obedecer à palavra do Senhor. Você está aqui, não para ouvir e depois refletir, mas porque você quer ouvir para poder praticar. Mas, infelizmente, não é bem isso que está acontecendo em muitas igrejas. Eu não sei com que intenção você está aqui hoje e está ouvindo a palavra do Senhor proferida através de mim. Talvez você está aí sentado no banquinho dizendo o seguinte para você: eu vim aqui para ouvir o que o pastor tem a dizer hoje. Depois eu vou pensar, decidir, né, se é razoável, se é viável, se eu vou praticar ou não. Infelizmente, muitos cristãos vêm à igreja, participam dos cultos com esse tipo de atitude muito passiva. Se você está com essa intenção hoje, você se enquadra em 4 reações diante da palavra do Senhor. Você ouve o sermão, ou a palavra do Senhor, ou lê a Bíblia, e você fica maravilhado. Você fica impressionado, você fica admirado. Assim como aconteceu quando Jesus falou. Mateus 7 diz o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada. Quando ele voltou para sua terra e começou a ensinar o seu povo na sinagoga, todos ficaram admirados. E perguntaram de onde lhe vem toda esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Infelizmente, muitos dos cristãos hoje têm esse tipo de atitude. Puxa, o sermão de hoje foi bom, meu. Graça do Senhor, foi legal, meu. Mas termina por aí. Porque você não veio para praticar a palavra do Senhor. Você veio apenas para ouvir. E depois pensar. A segunda reação é que ao ouvir sermão ou ler a palavra do Senhor, tem gente que fica zangada, fica brava. Isso é prova concreta de que houve realmente a penetração da palavra no seu coração. A palavra incomodou seu coração, digamos assim. Se a palavra incomodou, apontou seu pecado, você devia se humilhar diante de Deus, diante da palavra do Senhor, e se arrepender. Mas há pessoas que levam a palavra do Senhor dita ou lida como se fosse um ataque à sua pessoa, e sai daqui indignado. Pô, cara, acho que ele falou para me atacar. Quando Estevão pregou seu sermão, os que estavam naquele lugar, que eram líderes religiosos, segundo o que consta no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54, ouvindo isso, ouvindo o que Estevão falou, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele.
De vez em quando eu vejo alguém sair do meio do sermão indignado, porque ele achou que a palavra foi um ataque pessoal a ele, quando na verdade a atitude dele deveria ter sido de humilhação. Outra reação, há pessoas que ouvem a palavra do Senhor e tentam justificar seus erros e seus pecados, dizendo, eu cometi sim esse erro, mas era um erro inevitável. Ou, sou pecador sim, mas não sou tão pecador assim. O pecador está aqui. Uma outra reação que as pessoas apresentam diante da palavra do Senhor. E a última reação é aqueles que ouvem a palavra do Senhor, não para praticá-la, mas para criticá-la. Fazer análise, ficam aí comentando isso, aquilo, tal. E no fundo, no coração, diz para o pregador o seguinte, a começar por você, cara. Irmão, a esposa pede para o marido comprar pão na padaria pela manhã. O marido foi na padaria. Mas desde que ele entrou na padaria, ele começou a reclamar, essa padaria está muito escura, a iluminação não está boa, né? A maneira como as coisas estão dispostas não me agrada. O cara que me atendeu também é muito chato. O dono do padaria é pior ainda, não sei o quê. Reclamou, ele voltou para casa. Ele responde a pergunta, cadê o pão? Eu não comprei pão porque aquela padaria não sei o quê. A esposa diz, você devia ter ido então outra padaria. Você esqueceu do principal propósito. Porque você saiu. Porque você foi à padaria. Irmão, você está aqui em busca de quê? Não é pão da vida, Senhor Jesus Cristo? Não é o alimento espiritual? Você vem, reclama, sai da igreja, desse templo, de mãos vazias. É isso que você está fazendo. Mateus capítulo 8, fala a respeito de um homem romano, centurião. História você já conhece, não vou repetir. Mas Jesus, ao ver o que aquele centurião fez, o elogiou, dizendo que, nossa, até agora não encontrei nenhuma fé tão grande, né, quanto a fé desse homem. Aquele centurião se apresentou diante do Senhor, não para primeiro ouvir o que ele tinha a dizer, depois ele ficar analisando, o que esse cara falou é razoável? O que ele falou é viável? É praticável? É certo ou errado? Não. Aquele centurião se apresentou diante do Senhor, simplesmente para ouvir. Não apenas ouvir, né, para ouvir, mas ele queria praticar. Senhor, apenas diga, e eu a executarei. Com essa atitude que ele se apresentou diante do Senhor. Você está ouvindo esse sermão hoje? Você está lendo a Bíblia? E você deveria aprender com esse centurião. Senhor, eu quero viver conforme a vontade do Senhor, mas eu não sei o que fazer. Então diga para mim, diga para mim. E não ouvir depois, analisar, questionar, e decidir se pratica ou não. Senhor, dê sua ordem. Sua ordem dada é ordem executada. Jesus falou, está falado. Esta deveria ser a nossa verdadeira atitude. Apóstolo Paulo também diz a mesma coisa. Atos capítulo 22, ao se encontrar com Jesus ressurreto, e porque a luz era tão brilhante que ele ficou cego, ele disse o seguinte, Senhor, que devo fazer? Essa foi a frase que ele proferiu. Senhor, que devo fazer? Não para mostrar que ele era justo, não era porque ele era arrogante, mas ele queria realmente saber o que ele tinha que fazer para cumprir a vontade do Senhor. Senhor, fale, eu farei. O que o Senhor falar. Irmão, para encerrar, nós já ouvimos demais
Senhor Jesus Cristo. Não é por falta de palavra que nós estamos parados aqui. Por favor, Miqueias. Leiamos juntos essa palavra, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos lá? O Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Irmãos, nós já cansamos de ouvir sermões. Quantos sermões você já ouviu na sua vida? Mais de 500, 600. Como se isso não fosse suficiente, você ouve por internet sermão de outros pastores de outras igrejas. Não é por falta de palavra que nós estamos parados aqui, né? O Senhor já nos mostrou, já falou, e Ele exige de nós ação. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, o ouvido que Jesus quer não é aquele ouvido só para ouvir, mas o ouvido para praticar. O homem que Deus está buscando é o homem que tenha ouvidos, não apenas para ouvir, mas o homem que tenha ouvidos para executar a ordem de Deus. Eu já contei esse episódio, mas como se encaixa bem nesse raciocínio, eu quero repetir. Quando eu trabalhava, então, voltando da cidade de Teresina, eu tinha uma pequena clínica e havia um rapaz que trabalhava comigo, né, piauiense. Isso 30 anos atrás, né? E como as cartas não chegavam bem, às vezes se extraviavam, se desviavam, né? Eu fiz questão de alugar a caixa postal no correio, no centro da cidade, né? E eu recebi as cartas por meio dessa caixa postal que eu tinha alugado. E num belo dia eu tive que comprar essas e outras coisas para a clínica, né? Aí eu levei o rapaz junto comigo, né? Então a gente foi no centro. Depois que terminamos de comprar tudo que a gente tinha que comprar, eu passei, né? Pensei, não, vou passar pelo correio para ver se chegou alguma coisa, né? Então eu falei para o rapaz, como era bem no centro da cidade, era difícil estacionar carro. Então eu falei, ó, você vai lá e vê o que chegou, né? Está aqui o número, a chave, e eu vou dar uma voltinha pelo quarteirão, né? Enquanto isso você vai lá e vê o que tem. Aí dei uma voltinha, quando eu cheguei, o rapaz se apressou e chegou, né? Correu em direção do meu carro, entrou. Aí perguntei, e aí? Você viu? Vi, pastor. Na época não era pastor, era doutor. Sim, vi, doutor. E aí? Ah, eu tinha umas 3, 4 cartas. Sim. E cadê as cartas? Não, o senhor falou para ver, então eu vi. Mas quando eu falei para ver, subentende-se que ele vê, abra, vê, e o que tiver ele tem que trazer para mim. Irmão, você está rindo, mas Jesus está fazendo a mesma coisa para você, homem. Ouviu? Ouvi. Viu? Vi. E daí? E daí, meu caro? Você ouviu só por ouvir. Você viu só por ver. O importante é o que vem depois. Nós estamos com essa cara de bobo. Ouvi, sim. Eu vi, sim. E daí? Não quer obedecer. Gosta de ouvir, gosta de ver, mas praticar a gente não quer. Os homens, o povo de Deus do Velho Testamento, substituiu a obediência pelo sacrifício, holocausto. O povo de Deus, o Novo Testamento, substituiu a obediência pelas desculpas e pretextos. Lucas capítulo 14, um homem promoveu uma grande festa, convidou pessoas, mandou os seus servos para trazer os convidados, mas todos eles, por unanimidade, deram desculpas. Ah, porque eu comprei uma lavoura, tem que vai dar uma olhadinha como é que está meu terreno.
Outros que comprou uma ferramenta e pensou, testar essa ferramenta. Outro falou, eu acabei de me casar, preciso ir para casa. Todos, sem exceção, deram desculpas. Irmão, Deus não quer desculpas, Deus quer obediência. Obediência. Que nem Isaías, né? Senhor, estou aqui, eu irei. Diga, Senhor, dê sua ordem, executarei. É hora de a gente fazer a mesma pergunta, irmão. Senhor, o que nós temos que fazer? O que eu devo fazer? Não para pôr Jesus à prova, não para mostrar sua própria justiça, mas porque você realmente quer obedecer. Senhor, dê sua ordem, estou aqui pronto para cumprir, executar a ordem que o Senhor der. Portanto, a partir de hoje, irmãos, por favor, na hora que você for ler a Bíblia, na hora que você for ouvir sermão aqui na igreja ou através de internet, alguma coisa, não é apenas para matar curiosidade, não apenas para fazer uma massagem cerebral na tua cabeça, mas é para você realmente praticar, para executar. E você está sedento para saber o que Deus tem a dizer para mim hoje, para que eu possa executar, para que eu possa fazer a vontade do Senhor. E que o resto da vida, a sua vida, seja assim. Curve a sua cabeça.